E te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Só os acordados. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero usar 1 minuto desse tempo para glorificar a Deus, exaltar o Senhor, a eles toda a honra, toda a glória. Agradecer a Deus por essa tão honrosa oportunidade que Ele nos dá de estar aqui glorificando a Ele, cultuando em comunhão com a igreja de Bauxia. Louvar a Deus pela vida do nosso companheiro, pastor Fernando, toda a sua família. Deus continue te abençoando, honrando aonde o Senhor estiver com a sua família. Então aproveite a oportunidade que Deus mandou um jovem obreiro que fez um grande trabalho ali em Porto Alegre Norte, ali numa cidadezinha de Nova Floresta, né? A gente já se conhece há algum tempo. E ele conheceu o Cleito depois, e ele levou o Cleito lá e não me levou, né? Ainda tem uma vírgula ainda, né? Eu estava lá em Vila Rica, a 100 km dele, e o Cleito a 1.200. Não tem desculpa não. E ele levou o Cleito lá na igreja. Deixa assim. Porque o Cleito tem uma moagem com ele, que ele não come carne de boi. Estou brincando, irmãos, mas é uma brincadeira séria. Mas é uma brincadeira séria. Então Deus abençoe o companheiro Fernando. Fez um grande trabalho ali na igreja. E por enquanto é assim a chamada dele, até quando Deus quiser. Porque ali onde ele estava, ele assumiu a igreja semelhante como foi aqui. A igreja quase fechada. Saiu daqui. Não aguentou apanhar não. Nem comecei ainda, cadê? Oxi. Estou te elogiando primeiro, mas ele assumiu uma igreja ali, restaurou o templo em tempo recorde, evangelizou, praticamente encheu uma igreja grandona lá, maior que essa, né? Bem maior, né? Vocês têm mais experiência que teve lá, eu não tive, mas é bem maior, né? Foi uma bênção. E assim Deus aprove o pastor Fernando vir para aqui e vai realizar uma grande obra no nome do Senhor. Nós estamos ali orando por esta igreja, pelos irmãos que estão parados, afastados da igreja, e eu creio que o Senhor está trazendo um grande avivamento. Já começou desde a sua posse, não desmerecendo nenhum pastor que passou aqui. Eu estou falando do presente momento, porque a igreja, ela tem uma história, mas eu estou dizendo do tempo que começou aqui o pastor Fernando. Então Deus abençoe, em nome de Jesus. E agora nós vamos estar sempre aqui, né? Agora eu vou vir. Eu estou desde segunda-feira pregando. Eu falei para o Cleiton, ele vai pregar primeiro
que depois que ele pregar e o povo vai embora, aí eu dou uma palavra, mas o povo aqui é crente, rapaz. Me deu saudade, né? Fiquei alegre demais de vir aqui. Eu estava sentado aqui lembrando, faz tempo que eu não prego em vigília, faz tempo. Tirando Vila Rica, que a gente estava lá e fizemos algumas, a última vigília que eu preguei foi com o saudoso pastor André Santos. Ele pregou, nós pregamos ali no Jardim dos Estados, e eu preguei primeiro, e depois eu fui embora. Eu falei, não vou nem ficar aqui. Mas o André Santos era uma bênção, né? Mas melhor ele estar do que nós. Deus abençoe o companheiro pastor Cleito Queiroz. Foi ali em Vila Rica, ficou uma semana com a gente lá. Depois ele voltou para a festividade do ciclo de oração, e assim Deus concretizou a nossa grande amizade. Hoje, quando eu venho para a Várzea Grande, eu estou ali em Mimoso. Quando eu venho, eu durmo lá na casa dele, ele vai para mim lá, dá um prejuízo grande e volta de novo, mas é bênção de Deus, viu? Estou brincando, irmão, seriamente. Deus abençoe a minha esposa Mariana, meus filhos. Não deu para vir hoje, nós viemos só no carro para cortar o gasto, mas não é fácil vir aqui não, rapaz. Tem 2 pedágios, tem um ali que é R$9, e misericórdia, 9,60, né? Caro demais, né? Deus abençoe a banda, né? Eu queria já ir embora já, né? Eu creio que estaria elogiando essa banda aí. Eu falei, é verdade, pregar com a banda é bom demais, né? Deus abençoe vocês. Um ministério muito perigoso, um ministério de louvor, mas é um ministério abençoado, que está louvando a Deus. Deus abençoe vocês e continue no propósito de oração e jejum, senão não vai para frente não. Mas eu tenho certeza que vocês são homens de Deus e estão nesse propósito, por isso que está dando certo. O dia que parar de orar, aí acaba. Então, se não quer que acabe, continue orando. Amém? Deus abençoe. Nossa oração é que fique somente até a volta de Jesus. Depois não vai precisar mais não. Meus irmãos, por bondade, fique sobre seus pés. Eu também não conhecia Bauxi. Eu já passei aqui por 2 vezes, mas eu não conhecia. Eu passei quando eu fui para Juína, em 2017, quando fomos pregar, ficamos 9 dias em Juína, e depois, quando nós viemos no congresso aqui em Barra do Gubes, pregar ali no setor Maracanã. E hoje estamos aqui muito alegres conhecendo esta igreja abençoada. Abra sua Bíblia, irmãos, em Abacuque, livro do profeta Abacuque. Eu tenho até as 5, mas eu vou até as 6. Brincadeira, viu? Abacuque, capítulo 1. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Eu quero lembrar para os irmãos, para a igreja, que não foi eu que escolhi o tema da vigília. Foi o pastor Fernando, com a orientação de Deus, creio eu, que escolheu o tema, que é: aviva, ó Senhor, a tua obra. Lembrando, não foi eu que escolhi o tema, mas Deus me deu a mensagem para me pregar nessa noite. Diz assim o versículo 1. Quantos acharam, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Acompanha comigo assim o versículo 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não
escutarás? Gritarei violência e não o salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vinde entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vos não crereis, quando vos for contada. 6. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que machuca, que mancha sobre a largura da terra, que marcha, para possuir morada não suas. 7. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Capítulo 2, versículo 2. Versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando for aqui. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve esta visão e torna legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Amém? Podeis assentar glorificando ao nome do Senhor. Com muita atenção, irmãos, eu peço a vossa atenção para nós trazermos uma palavra de Deus para a igreja do Senhor. A banda, se quiser descansar, né, mas o teclado não pode. Né? É um propósito meu com Deus. Né? Aí onde não tem tecladista, quando eu vou pregar, está liberado, mas quando tem. Pois irmãos, o texto que nós acabamos de ler, que está escrito no livro do profeta Abacuque escreve esses 3 capítulos, este livro, de uma tão grande profundidade, e nunca se precisou tanto na época em que nós estamos vivendo. Quando nós observamos, irmãos, acerca do profeta Abacuque, você pode buscar e pesquisar, você não vai achar muita coisa sobre o profeta Abacuque. O que sabemos é que ele foi um profeta, e no final do capítulo 3, dá-nos a entender que também ele era músico, quando ele pede para pegar os seus instrumentos de música. Então você não acha mais nada sobre a pessoa do profeta Abacuque. Mas quando nós observamos o texto sagrado, quando nós
vemos o contexto da história, nós dividimos esses 3 capítulos de Abacuque em oração, resposta de Deus e agradecimento. Oração para entender, capítulo 2, Deus dá a resposta, capítulo 3, agradecimento. Nós observamos que o povo de Deus, irmãos, estava debaixo de uma grande promessa, uma promessa que vem correndo já há muitos anos, há muito tempo, da promessa em que Deus tiraria o povo do Egito e assim tinha prometido uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa. E quando nós vemos que os que herdaram as gerações futuras após a guerra, o Senhor Deus, ele vem cumprindo à risca tudo aquilo que ele tinha prometido na vida do povo. O povo de Israel, irmãos, era um povo o povo de Deus, a qual era um povo que buscava o Senhor Deus de todo o seu coração. O povo de Israel, o povo de Deus, quando eles clamavam, quando eles buscavam a Deus, o Senhor Deus atendia os seus pedidos. Entenda essa introdução. Quando nós olhamos o livro do Êxodo, o povo estava sendo massacrado por Faraó, sendo escravizado. Mas quando o povo começou a adorar a Deus, Deus se lembra do povo e ele se levanta para dar vitória para o povo. E daí em diante você vai ver no capítulo 2 a seguir, que quanto mais Faraó massacrava o povo, mais os hebreus cresciam. Então observe que já é uma promessa decorrente do Senhor Deus para a vida daquele povo. E o povo começa a adorar a Deus de toda a sua alma, buscando o Senhor Deus, e Deus assim confirmando todas as suas promessas que tinham feito sobre aquele povo. Então, aonde o povo colocava as plantas dos seus pés, prosperava. Aonde eles tocavam as mãos, prosperava, porque era consequência de uma promessa de Deus. Porém, o povo era fiel a Deus em cultuar a Deus. O povo começa a buscar a Deus, e pelo menos 2 vezes eles cultuavam a Deus. Quantas vezes? 2 vezes. Pelo menos 2 vezes ao dia o povo cultuava a Deus. E consequência daqueles cultos de adoração a Deus, Deus respondia com bênção para eles. Agora observe alguns pontos, irmãos, é que quando o povo ia cultuar a Deus, o povo levava algumas alegrias para o coração do sacerdote, quando o povo ia cultuar a Deus. Quando o povo ia cultuar a Deus, o povo levava as suas ofertas de libação para a casa do Senhor. O povo, quando ia cultuar a Deus e levava as suas ofertas, alegrava o coração do sacerdote, porque não iria faltar mantimento na casa do Senhor. Então isso era uma das alegrias do coração do sacerdote quando via o povo cultuando. A segunda alegria do sacerdote, enquanto o povo estava cultuando,
enquanto o povo estava cultuando, o povo estava na casa de Deus, levando as suas ofertas, cultuando, estando presente. E a segunda alegria do sacerdote: se o povo está cultuando a Deus, então significa que Deus vai estar guardando o seu povo do inimigo, porque o povo está cultuando e glorificando a Deus. O povo estava presente. A terceira alegria do sacerdote: enquanto o povo estava indo ao templo adorar a Deus, buscar o Senhor, clamar a Deus, está buscando a sua face, a alegria era tremenda no coração do sacerdote. Por quê, pastor? Porque se o povo estava cultuando a Deus, significava que a presença de Deus estava no templo, porque o povo estava buscando a Deus. As três alegrias: a oferta não iria deixar faltar nada na casa do Senhor. A segunda alegria: o povo estava cultuando e Deus estava guardando o povo do inimigo, estava protegendo. Enquanto o povo estava cultuando, a alegria do sacerdote é que a presença de Deus estava na casa, enquanto o povo estava cultuando. Tem mais, mas eu quero trazer só essas três. Então observe, irmãos, que a vida do povo de Deus era essa: cultuar pelo menos 2 vezes ao dia. E isso dá-nos a entender que o povo acordava, trabalhava, cultuava a Deus, de repente voltava para o seu trabalho e de repente voltava para cultuar. Alguns historiadores dizem que o culto era pela manhã e pela tarde, e isso Deus respondia com bênção. Abacuque, ele é contemporâneo do profeta Jeremias e de mais alguns. Nós sabemos que foi um período muito difícil para o povo de Judá. Então, quando o povo estava com essas qualidades em buscar a Deus, e Deus os guardando dos caldeus, que era o inimigo do povo de Judá. O inimigo do povo de Judá era os caldeus. Então, quando o povo estava cultuando, Deus guardava o povo de Judá, que era o seu povo, guardava dos caldeus. Eu vou frisar isso aqui para você entender. Agora observe, irmãos, que cultuar a Deus não é fácil. Cultuar a Deus exige algumas coisas da nossa vida, e até mesmo o cansaço físico, e até mesmo o desânimo. E um dos perigos em cultuar a Deus é o se acostumar. Para que você não durma, olhe para esse irmão que está do seu lado e diz para ele e ela: cuidado. Não disse nada, diz de novo: cuidado. Cuidado em se acostumar com a presença de Deus. Por que, pastor, se acostumar com a presença de Deus se torna um perigo? Porque o culto a Deus, ele se torna uma liturgia, e essa liturgia praticamente diária. Se nós não temos cuidado, nós começamos a se acostumar com todos os dias as mesmas coisas. Como uma dona de casa, todos os dias ela acorda no seu horário, e uma dona de casa trabalha mais do que um homem que sai para trabalhar no campo ou em qualquer tipo de serviço, porque tem uma carga horária ali das 7 até as 5 da tarde, volta para casa. Mas a dona de casa não tem esse negócio de carga horária, é 24 horas.
E as mamães que têm os seus bebezinhos agora sabem o que eu estou dizendo, que é 24 horas mesmo. Então se torna uma rotina. E tem dias que a dona de casa, ela, digamos, enjoa daquilo de fazer todos os dias. E de repente a esposa olha para o marido e diz: hoje eu não vou fazer comida, pronto, acabou. Porque está acostumado todos os dias fazer aquilo. É acordar, lavar prato, arrumar casa, passar pano na casa, lavar roupa, tomar conta de menino, fazer comida. Quando termina de fazer comida, meio-dia, tudo prontinho, aí inicia de novo, lavar prato, arrumar casa. E assim sucessivamente, é uma coisa diária, sim ou não? Então é uma coisa que se acostuma com aquilo e você perde o desejo às vezes de fazer. Faz por obrigação. As coisas de Deus é diferente. Então aqui está o perigo de se acostumar com a presença, porque o culto é uma liturgia que acontece praticamente diária, e esse fogo não pode se apagar, porque se começar a se acostumar, você coloca na sua mente dizendo: eu já fui no culto domingo, é o pastor que pregou, é fulano que cantou, eu já sei quem vai pregar, eu já sei quem vai cantar. E você começa a colocar na sua mente e começa a se acostumar com as coisas de Deus. E de repente o inimigo vai lançando a seta, e daqui a pouco você diz: não, eu já fui domingo, eu não vou hoje terça-feira não, porque eu já sei até o que vai ser ensinado. De repente você vai na quinta-feira, e da quinta você diz: não, eu já fui quinta, eu não vou nem domingo, eu não vou no culto, não vou na escola dominical, eu já sei o que vai ser o assunto. É um perigo, porque você está se esfriando da presença de Deus. O povo de Judá não foi diferente, igreja. O povo de Judá não foi diferente, porque eles, passando os dias, semana, meses, anos, o povo foi começando a se acostumar, e na sua frieza espiritual entrou a frieza. Olhe para mim, por favor. A frieza, irmãos, eu quero pregar uma mensagem bem centrada para você entender. A frieza, ela não vem de uma vez. Se você está com o olho fechado, abre o seu olho, olhe para mim. A frieza, ela não vem de uma vez e faz isso aqui no crente. Não, ela não faz isso. A frieza, ela vai se aproximando de pouco a pouco, devagarzinho, devagarzinho, e você começa a maquinar na sua mente, começa a murmurar, reclamar. Quando você vai ver, você já entrou no mar da profundidade espiritual, frieza total. Daqui a pouco você diz: não, aqui não dá mais para mim, eu vou para aquela igreja dali. Vai acontecer o mesmo problema, porque você está indo e o problema não fica, ele vai com você. E lá, quando passar pouco tempo, você enjoa, porque a frieza já foi espiritual. Você sai dali, vai para outra, daqui a pouco: esse negócio de ser branco não é para mim não, eu vou voltar a tomar. Então observe, igreja, que a frieza, ela vem se aproximando devagar. O povo de Judá não foi diferente. O povo de Judá, ele se esfria de pouco a pouco, eles param de cultuar. E como eu disse, as três alegrias do sacerdote aqui, que o povo cultuava, levava as suas ofertas, não faltava nada na casa do Senhor. O povo cultuava, Deus mantia o seu inimigo longe. O povo cultuava, então Deus estava presente para receber as adorações do povo. As três alegrias. Quando o povo para de cultuar, agora o sacerdote vai ter as suas três tristezas. O sacerdote espiritual, ele percebe que quando o povo está parando de cultuar, é o primeiro perigo. Se o povo não está vindo para a casa do Senhor, vai faltar mantimento na casa do Senhor. Porque o povo não está vindo para a casa do Senhor cultuar. A segunda tristeza do sacerdote: se o povo não está vindo para a casa do Senhor adorar a Deus,
O povo está à mercê a qualquer momento do inimigo atacá-los, porque o povo não está cultuando. A terceira e maior preocupação do sacerdote é: se o povo parar de cultuar, a presença de Deus vai sair do meio do povo. A adoração a Deus não vai parar, porque Isaías contempla os céus no capítulo 6 e ele vê os anjos adorando a Deus 24 horas, dizendo: Santo, 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 Santo. Deixa eu repetir para você entender. Se faltar adoração na terra, no céu não falta adoração. Se faltar adorador na terra, no céu está cheio de adorador. Porque além dos anjos, quando o cordeiro se levanta e ele chega diante dos anciãos, dos 24 anciãos, todos eles estão com a sua coroa de ouro. Eles tiram a sua coroa de ouro, dá um passo para trás, se reclina e começa a dizer: Santo, Santo, Santo. Olha aí, vai entender: Santo. O pastor aqui entendeu: Santo. Eu vou dizer até mais alguém entendeu: Santo, Santo. Se faltar adoração na terra, no céu não vai faltar adoração. Então observe que a adoração no céu já tem. Só que a adoração da terra é diferenciada. Quando você lê o Salmo 113, você vai ver que a adoração da igreja na terra faz diferença. Enquanto os anjos estão com as suas 6 asas, 2 cobrindo os pés, 2 cobrindo o rosto, 2 voando e adorando a Deus, Santo, 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 o Cordeiro continua no seu trono. Quando os anciãos chegam e prostra para adorar, ele continua nos céus. Mas no Salmo 113 você vai ver que quando a adoração da terra chega no céu, diz a Bíblia, que ele se levanta do seu trono, dá uma inclinada para ver o que está no céu, e ele percebe que o negócio não é no céu, ele dá uma olhada na terra, e quando ele olha na terra, ele faz com que a mulher estéril habite alegremente, mãe de família, ele tira o homem do pecado e faz assentar no meio dos príncipes do seu povo. Então a adoração da terra faz um efeito no céu. Quem está entendendo, levanta a tua mão de glória. Então observe, irmãos, que a adoração da igreja, do povo de Deus no céu faz diferença. Então o povo de Judá, ele se acostuma. E olha para mim, por favor. Eu vou ser bem centrado nessa mensagem para você entender mais uma vez. Então, quando o povo de Judá começa a parar de adorar, porque está esfriando espiritualmente, e de repente a frieza espiritual chegou de uma tal forma que agora eles não vão mais ao templo, mas eles começam a colocar a sua fé no templo. Por quê, pastor? Porque ele sabia que a presença de Deus habitava no templo quando tinha adoração. O sacerdote está lá. Então eles começam a colocar a sua fé no templo. Deixa eu abrir a tua mente aqui, por favor. Você já se encontrou com uma pessoa que está afastada da igreja há muito tempo? E você já conversou com ele? Você já percebeu o que ele fala para você? Ele fala: não, eu não estou indo na igreja, mas eu tenho Deus no meu coração. Eu não estou indo na igreja,
igreja, mas eu nunca apartei de Jesus. Isso aqui eu não estou indo na igreja, mas eu respeito que Deus está na igreja. Eu não estou indo no templo, mas eu acredito em Deus. Frieza espiritual. A frieza já lhes abraçou e ele não consegue sair. Por quê? Porque não tem adoração. Se pensa, irmãos, com todo respeito e carinho, e eu falo isso aqui com propriedade, a maioria dos desviados da igreja, os afastados da igreja, quando você vai conversar com ele, eles mentem, sabe por quê? Porque ele diz bem assim: não, pastor, eu estou afastado da igreja, mas todos os dias, antes de eu dormir, eu dobro o meu joelho. Mentira! Todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, pastor, eu dobro o meu joelho. Mentira! Pastor, eu estou afastado da igreja, mas todo dia eu leio a Bíblia. Mentira! Ô irmãos, não é fácil. Você é crente, servo de Deus fiel. Você passa 2 horas no celular, não te dá sono. Você pode ler qualquer outro jornal ou revista, não dá sono. Até mesmo alguns ficam horas e horas em frente de televisão por aí, não dá sono. Mas quando você pega as escrituras sagradas para ler, se brincar 5 minutos você está cochilando, porque é algo espiritual. Isso é que você está na igreja todos os dias. Dá cansaço. Você está na igreja praticamente todos os dias, cantando, louvando, glorificando a Deus no pergunto. E às vezes você vai orar, 2 minutos de oração, a vontade já dá de levantar rápido, porque é algo espiritual. Quem está entendendo diz glória. Às vezes você dorme sem orar, pelo seu cansaço físico, você esquece, ou até mesmo você deita na cama e fala: Senhor, hoje eu não aguento nem dobrar o joelho, mas você ora deitado. De manhã, às vezes, quando você vai ver, você já está no serviço, você esqueceu. Mas o desviado, ele mente quando ele diz todos os dias, quando eu vou dormir e quando eu vou acordar. Mentira! A frieza já tomou conta. Escute isso aqui, segura. Então o povo de Judá, ele esfriou espiritualmente, sem perceber que o seu inimigo estava logo ali. Sabe o que impedia os caldeus subir para arrebentar o povo de Judá? A mão de Deus. E por que eles não subiram, pastor? Porque eles estavam adorando. Faltou adoração, é perigo. Então eles se acostumam e começam a colocar a fé no templo. Não, os caldeus não vão subir, porque eles sabem que Deus está no templo. O nosso inimigo não vai subir. Lembra da passagem de Joel? No capítulo 1, se você ler o capítulo 1, capítulo 2, eu tenho certeza que a tua carne vai estremecer. Por quê? Porque o povo fica tão frio espiritual que Deus corta a chuva seródia, Deus corta a temporã, depois a seródia. Eles até plantam, mas na hora de colher Deus não permite. Acabou tudo, a lagarta veio, o pulgão veio, destruiu tudo, o gafanhoto veio, acabou com tudo. Eles sabendo que era a mão de Deus, mas mesmo assim eles vão lá e dizem: nós temos as melhores sementes, mas Deus tem a água do céu. Oh meu Deus do céu, você não entendeu nada, eu vou repetir. Eles apostaram na sua melhor semente, mas a água, sem água não tem broto, sem água não tem como nascer. Então observe que a frieza espiritual. Então o povo de Judá começa a colocar a sua fé no templo. Eu disse que não foi eu que escolhi o tema. Daqui a pouco eu posso mandar apertar o cinto. Então observe que quando o povo começa a colocar a fé no templo, acabou-se a adoração. O sacerdote já está extremamente preocupado. O povo não adora mais. O povo não cultua mais.
Se o povo não está cultuando, faltou adoração. Se faltou adoração, vai incomodar alguém. O Senhor percebe que não chega mais adoração nos céus. Então é o momento de Deus se levantar. Por que, pastor? Porque o povo estava tranquilo, desviado da presença de Deus. O povo de Judá era o povo de Deus. Aí Deus tira a mão, porque faltou adoração. Então Deus tira a mão e permite os caldeus subir. Os cavalos dos caldeus têm a velocidade de um leopardo. A velocidade, eu sou muito leigo, irmão, vim lá do interiorzinho da Bahia, pequenininho, menor do que aqui. Mas os leopardos, quando você estuda, ele chega pelo menos a 110 a 120 por hora de velocidade. Sim ou não, doutor? Ele sobe para arrebentar. Milhões e milhões de caldeus começam a subir para ajudar. A mesma quantia de pessoas era praticamente a mesma quantia de animais. E quando eles invadem Judá, o massacre começa. Destruiu tudo a lavoura. Está assolando tudo. Segura isso aqui. Aí o profeta Abacuque, ele observa isso. Porque os caldeus subiu para arrebentar. Não dorme não, olha para mim. Eu vou bem devagar para você entender. Quando os caldeus chegam arrebentando tudo, o profeta Abacuque não perdeu a sua espiritualidade. A sua adoração não saiu do profeta Abacuque. Eu disse que não foi eu que escolhi o tema. Então observe que Abacuque está vendo o que está acontecendo com o povo de Deus. Mas Deus não estava fazendo nada para livrar o seu povo. Vou repetir. Deus estava vendo, Abacuque estava vendo, mas Abacuque não entende por que Deus não levanta para ajudar o seu povo. Abacuque agora, como servo de Deus, ele vai para a oração. A oração de Abacuque não é oração campainha. Dobrou o joelho, quando toca a campainha no céu, que Deus vai levantar para ver quem que é, já não está mais lá dobrado no joelho. Quem que está morto mesmo aqui? Está assim ou não está? Está assim ou não está? Sou pastor de igreja, irmãos. Os crentes às vezes esperam, tiver faltando 5 minutos para começar o culto, para chegar na igreja, para dobrar o joelho, para quando o pastor levantar a igreja, ele orou 2 minutos. Porque quando chega na igreja, ele não entra na igreja, ele vai para o banheiro. Ele não vai direto para a igreja, ele vai beber água, ele vai no banheiro. E quando vai ver, passou 5 minutos, dobrou o joelho, o pastor toca o sino, ou diz, amém. Eu estou como pastor aqui, segura. Aleluia! Então Abacuque aqui agora, ele vai para a oração, porque ele quer saber o que está acontecendo, que Deus não está fazendo nada, com o massacre dos caldeus. Então Abacuque começa a gritar. Eu já dei uma de doido uma vez, quando eu fui pregar no congresso, que eu fui muito criticado quando era bem menor, bem, hoje ainda sou pequenininho, mas ainda bem menorzinho assim.
Aí eu fui convidado para pregar numa festa, e eu disse, eu vou passar hoje o dia inteirinho dentro do mato. Não é monte não, irmãos, dentro do mato. E eu peguei meu carro e andei uma distância longa, e lá eu vi que não tinha nada perto, e eu comecei a gritar. Eu disse, aqui ninguém está me ouvindo. Gritar. E comecei a gritar a Deus, porque eu não queria voltar naquela igreja. E de repente, quando eu estava lá, eu fui tomado de uma emoção. Mas eu percebi que a minha garganta secou. E quando a minha garganta secou, eu fui para o joelho. De repente o meu joelho doeu, eu sentei. Quando a minha nádegas doeu, eu levantei e fiquei de pé. Eu fiquei assim o dia inteiro, mas eu queria ouvir a voz de Deus. E tem mais uma, o dia inteiro não ouvi a voz de Deus. Mas quando eu cheguei na igreja, Deus me honrou na mensagem. Esse foi o melhor. Então observe que Abacuque ali agora, ele vai para a oração, diz a Bíblia que ele clama a Deus. Em alta voz ele está perguntando a Deus, irmãos. Olha o versículo 1, o versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e tu não salvarás. Isso aqui é grito, é desespero. Isso aqui não é oração normal de você dobrar o joelho, fechar os olhos e ficar em silêncio falando em mente, não. Porque quando você quer uma coisa rápida, você quer gritar, você quer chamar a atenção. Só que Deus cerrou os céus para com a terra. Abacuque não tem resposta de Deus. Quando Abacuque começa a clamar a Deus, ele vai dizer, porque razão me fazes ver a iniquidade, ver a vexação, porque a destruição há também quem suscite. Eita, irmãos. E ele diz, a lei afrouxa. Deus não responde. Abacuque vai para a oração. Dia 11 meses para Deus responder. Mas Abacuque está na oração. E como Abacuque era servo de Deus, profeta e tinha intimidade com Deus, olha para mim, era normal Abacuque orar e ouvir a voz do Senhor Deus. Só que Abacuque está orando e ele não ouve a voz de Deus. Ele só queria entender por que estava acontecendo aquilo e Deus não o respondia. Abacuque ora. Abacuque geme, porque Abacuque queria o bem para o seu povo, mas ao mesmo tempo Abacuque não tinha observado o cenário. Então quando vai o capítulo 1 inteiro, Abacuque orando, Abacuque buscando a Deus, Abacuque ele seca a sua garganta, ele não tem mais voz, irmãos. Olhe para mim com muita atenção. Eu já busquei a Deus, ainda busco, mas eu já busquei a Deus incessantemente. Eu já estive ali em Vila Rica e nós tínhamos uma campanha lá de 72 horas de oração. Você sabe o que é isso? 72 horas de oração. Nós entrávamos na igreja meia-noite do domingo, terminava o culto, nós ia em casa, se trocava, ia para o templo 7, e aí nós entrava meia-noite, e aí nós só saía meia-noite da quarta-feira, irmãos. Todas as noites, das 9, das 7 às 9 tinha um culto. Mas só que tem uma coisa, à noite, pastor Caíque, é muito bom para orar. Pensa no horário bom para orar, pastor Fernando, é à noite. Porque nós chegávamos na igreja e ali nós dobrávamos o joelho. E nós orávamos por todo mundo da igreja. Todo mundo. A oração era aberta para quem quisesse ir. Mas nós que éramos pastores da igreja, nós tínhamos que estar ali os 3 dias. Então a noite inteira orando. Mas quando vem esse horário do cansaço das 3 horas em diante,
é horário difícil, aonde o corpo está baqueado. É a terceira vigília da noite. É o sacrifício. E a terceira vigília da noite, das 3 às 6, já a quarta, para ser preciso. Das 3 às 6, a quarta vigília. A terceira é uma das terríveis. Mas a quarta vigília você não suporta mais. É onde o seu corpo está esgotado, irmãos. Mas quando você está buscando uma oração em Deus e você quer ouvir a resposta, até você dobra o joelho, você ali fica em silêncio, de repente você cansa, você deita no chão, você dorme alguns minutos. Quem está em oração a noite inteira, irmãos, ele não consegue dormir, porque está buscando a presença de Deus. Alguém pode até dormir aí do teu lado, mas quando ele ouvir um glória a Deus alto perto dele, ele vai dizer, glória a Deus, porque ele está em espírito buscando a Deus. Deixa eu te falar, quando você está buscando a presença de Deus, sacrifício. Abacuque estava no sacrifício. Eu lembro que nós começávamos a orar gritando, andando pelo meio da igreja para não dar sono, andando. Daqui a pouco cansado, dobrar o joelho, 1 hora, 2 horas, 3 horas e meia, eu não aguentava mais. Eu sentava, daqui a pouco eu deitava e orava, e eu caí na madorna. Um dia, pastor Franco, no terceiro dia de oração. A noite ainda é bom, porque você passa alguns horários cochilando até. Mas o difícil é durante o dia. Das 6 da manhã até dar 19 horas, para você em casa tomar um banho rápido, não se alimentar e voltar para pregar no culto e depois orar pelos enfermos, não ir para casa e continuar a noite inteira. O dia é agonizante para quem está em oração. Você não vê a hora para passar. E o belo dia, irmãos, eu estava em oração já no terceiro dia, sem sair de dentro da igreja. Eu disse, essa campanha eu não vou sair de dentro da igreja. Eu vou pregar no terceiro dia e eu quero que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Eu quero que Jesus renova com o Espírito, renova a igreja, porque o Fernando teve lá, o pastor Pedro sabe que é uma área de um povo muito frio espiritual, porque o povo dedica os seus trabalhos, o povo dedica o campo, o povo lá não só dedica à vaca, ao boi, ao campo, ao capim, à sua lavoura, e vai na igreja quando quer. Eu disse, Deus, eu só vou levantar aqui de dentro dessa igreja quando o Senhor batizar com o Espírito Santo. Porque Deus me deu uma visão que o povo estava entrando em uma profunda frieza. E eu disse para um companheiro que é pastor de uma congregação de Sabimael, eu vou entrar na igreja hoje, domingo à noite, mas eu só vou sair quarta-feira. Eu vou ficar aqui na igreja, até mesmo vou tomar um banho dentro do banheiro aqui da igreja, e vou ficar aqui, eu não vou sair. Ele falou, mas para que esse propósito? Eu disse, eu brincando com ele, disse, gordinho, é porque tu vai ver um dia que nós vamos orar aqui, Deus vai fazer a obra aqui, essa igreja vai voltar a ser avivada. E nós ficamos, irmão, quando foi no último dia da oração, 4 horas da manhã, eu não suportei. E eu deitei, pastor Preto. Imael, companheiro de oração. Eu dobrava o joelho junto com o pastor Imael do meu lado. E nós ficávamos ali horas e horas, 3 horas e meia, que nós aguentávamos, quase 4 horas de joelho. O joelho dessa grossura. Tinha vezes que nós pegávamos na madorninha. E de repente alguém que estava orando lá embaixo, nós sempre olhávamos na galeria, alguém dava um glória a Deus alto e nós suspirávamos, o corpo não aguentava mais, as pernas não aguentavam mais, mas a consciência está, eu estou aqui com propósito. E quando foi nesse dia, eu caí num sono profundo, porque era 4 horas da manhã, eu não suportei e eu dormi. E quando eu acordei, já era 6 horas, eu dormi 2 horas apagado mesmo. Fui o único
que não fui em casa e de repente eu estou de boa e chegou a noite de eu pregar do propósito. Continuei o dia inteiro na igreja. Durante a madrugada ia 1, 2 no máximo. Durante o dia as irmãs que iam na oração 8 horas da manhã, 9 horas, 1, 2, 3 irmãs, era assim o dia inteiro, de vez em quando ia uma, mas nós ali dentro no propósito. Quando chega o meu horário de pregar, eu disse, pastor, eu não vou em casa. Eu pedi para a minha esposa trazer a roupa que eu vou vestir aqui, eu vou ficar. Eu disse, amém, meu filho. E quando eu terminei de me aprontar, eu fui para o altar às 6 horas. Dobrei os joelhos e fiquei até às 19. Quando eu fui lá fora tomar um golinho de água, quando eu cheguei lá, chegou uma irmã. Sabe aquelas santa rona na igreja que todo mundo peca, só não ela? Todo mundo erra, só não ela. Sempre tem uma, viu? A quinta igreja que eu passo agora, sempre tem uma que quer ser a mais santa do que todo mundo. Aqui não tem. Sempre tem aquela que quer ser a melhor do que todo mundo. Pega o cinto aí agora já. Sempre tem aquela que vê o erro de todo mundo na igreja, mas não vê o dela. Enquanto ela está querendo ele tirar um cisquinho do olho do outro que está lá fazendo errado, na sua visão está uma grande trave, que se for preciso nem ele ou ela consegue tirar, mas quer tirar o cisquinho do irmão. Ei, irmão, sempre tem. E de repente estava faltando 30 minutos para começar o culto e era o dia de eu pregar, na quarta-feira. Aí de repente a irmã se aproximou de mim assim, não falou nada, ela esperou eu chegar num perto de um povo que estava uma rodinha de uns 5, 6 pessoas mais ou menos, obreiros. Aí eu aproximei, não conversei, não falei nada, só disse assim, Pai do Senhor, irmãos. Aí a irmã se aproximou rápido. Pai do Senhor, pastor Júlio. Eu disse, Pai do Senhor. O senhor está em oração, né? Não respondeu. Só olhei. Eu estava vendo até o além. Eu em silêncio. O senhor está em oração, né, pastor? E eu em silêncio. Eu disse, eu não vou levantar a mão da minha mente. Daqui a pouco ela se aproximou um pouquinho mais. Ele disse, o senhor está na oração, mas dormindo fica fácil. Fiquei em silêncio. Eu disse, irmão? Eu falei, a senhora me pegou dormindo? Ela disse, tanto o Senhor como o pastor Abimael. Eu disse, né, irmão? Que hora que a senhora veio orar? Ela disse, eu vim aqui 4 horas da manhã, porque eu ia para a Confresa, 5 horas. Eu disse, eu vou orar das 4 às 5 e eu vou ver quem está dormindo. Estava eu, o pastor Abimael, o pastor Beto na nave embaixo, o pastor presidente lá do altar. Dormir não é fácil, pastor. Eu disse, a senhora orou, tem que orar das 4 às 5 e você estava dormindo, nem adianta mentir. Aí os obreiros olhou para mim, aí eu dei as costas para ela e eu saí andando. Eu disse, daqui a pouco quem vai estar com o microfone na mão é eu. Fiquei quieto e fui embora. A igreja que eu pastoreava já estava com quase 100 membros. A igreja ia cooperar tudo com nós. E eu fui para o joelho e eu fui chorar. Quando nós começamos a pregar, eu disse, irmãos, com todo respeito e carinho, toda a igreja, nós estamos desde quarta-feira orando aqui, não para vangloriar, nós estamos buscando pela igreja. Só que com todo respeito, nós já estávamos na iminência da pregação. Eu disse, irmãos, com todo respeito e carinho, sem desprezar quem veio aqui 10 minutos, pelo amor de Jesus Cristo, não estou fazendo isso, mas orar 1 hora para mim é fácil. Orar para mim 2 horas nesse período que nós estamos é fácil. Orar, irmãos, aqui 5 horas de relógio ainda para mim é fácil.
Orar um dia inteiro e meio é fácil. Orar 2 dias é fácil, mas orar 3 dias não é para qualquer um. Satanás pega alguém, mora dentro da igreja e faz ver alguém tirando um cochilo ali que estava 3 dias na oração. Aí Satanás vem no ouvido e diz: eu te encontrei dormindo, tá não, meu filho? Eu estou no meu subconsciente ali dizendo: Senhor, eu estou dormindo, eu estou cansado, mas eu estou orando, buscando a tua presença. Busquei a sede, a palavra. Cuidado quando você abre a boca para criticar alguém. Quando você está criticando alguém pode estar lá dentro do quarto, dobrado os joelhos e dizer: Senhor, é verdade, eu sou um pobre miserável, eu não valho nada, eu não presto, mas tem uma coisa, Pai, eu não vou largar de ti. Quem veio aqui para orar? Quem veio aqui para orar? Quem veio? Levanta a mão para o céu, e se já precisa, abre a boca. E aí, pastor? Terminei a mensagem. Jesus batizou o esposo dela, que era muito tímido, sabe aquele tímido? Jesus foi lá e batizou a filha dela. Terminou o culto, ela me chamou e disse: pastor, eu queria conversar contigo. Você pode falar? Está perdoada, irmã, fique em paz. Falei: não vou te dar um abraço porque a senhora é mulher. Deus abençoe a senhora. Dei as costas. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você está no propósito de oração, com um objetivo de ouvir a voz de Deus, Satanás não vai ficar de braço aberto. Quantos dias Jesus ficou ali no deserto? Quantos dias? Quantos dias? E mais 40? Do primeiro dia até os 40 dias, o que Satanás falou com Jesus? Nada. Os 40 dias, Jesus ali no deserto, quietinho, em oração, e Satanás de longe olhando, sem fazer nada, sem falar uma palavra, mas ele estava perto. Segura isso aqui. Ele estava perto, ele estava próximo, só de longe olhando, observando. Por quê? Porque ele estava esperando uma fraqueza. Ele estava esperando uma fraqueza apenas. E diz a Bíblia que quando Jesus sentiu fome, ele se aproxima. E quando ele se aproxima, ele diz: tu não és o Filho de Deus, então transforma essa pedra em pão, mata a tua fome. Jesus olha para ele para trás: Satanás, nem só de pão viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu te dizer um negócio aqui, que agora me deu vontade de pregar, mas eu não quero sair dessa mensagem. Escuta aqui, ó. Irmãos, quando você está no propósito buscando a Deus, você não pode prestar seu ouvido para Satanás. Pastor, eu nunca vi Satanás na minha frente. Eu nunca vi um demônio cuidar que ele pode incorporar em alguém. E esse alguém pode estar dentro da igreja. Não, que é isso, pastor? Dentro da igreja Pedro estava do lado de Jesus. E quando Pedro olhou para Jesus: não preciso. Papai de mim, Satanás. Não empresta seu ouvido para Satanás. Ele pode estar do teu lado, jantando lá e almoçando o nome do seu irmão. Você dizendo a verdade. Anda com quem é espiritual. Anda com quem gosta de louvar a Deus. Anda com quem gosta de pregar a palavra. Anda com quem gosta de orar. Anda com quem gosta de jejuar. Anda com quem olha para você e diz: você não vai perder, você vai vencer. Não tem jeito, tem jeito. Segue a casa. Observe, para me concluir. Abacuque cansa de orar. Quando Abacuque cansou de orar, ele não tem mais palavras. Quando ele cansou de orar, não tem mais palavra. Ele vai se render o capítulo 1 todinho, capítulo 1 todinho.
Abacuque perguntando e questionando a Deus. Quando chega no capítulo 2, Abacuque diz assim: olha para mim, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo. É fácil isso aqui? É fácil isso aqui? Esse aqui ainda é fácil. Sabe por quê? Porque Abacuque diz que sobre a guarda do Senhor está. Ele está dizendo: agora eu vou vigiar para ver o que fala comigo. Mas o problema vem aqui. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for aqui. É aí que está o grande problema. É que nós só pede, mas nós não se prepara para quando Deus vir com uma resposta sobre a nossa vida. Então, de repente, alguém, uma irmã ou alguém da igreja chega no pastor e diz: pastor, eu quero que o meu esposo se liberte da bebida, das drogas, da prostituição, vem para a igreja servir a Deus comigo, ou vice-versa. Eu quero que Deus faça uma obra na vida dele. Aí o pastor vai orar. Porque, olha para mim aqui, por favor. Porque a irmã só se preparou para pedir, mas ela não se preparou para a resposta de Deus. E é aqui que está o grande problema. Porque você se preparou para pedir, mas não se preparou para a resposta de Deus. Aí quando o pastor vai para a oração, a igreja ora, clama ali para Deus fazer uma obra. Aí a irmã ou o irmão está orando para Deus libertar um filho, libertar uma filha, libertar um esposo, está orando por alguém da família. Aí ora: Deus, eu quero. Aí Deus ouve a oração e Deus resolve abençoar. Agora eu vou trazer para casa. Deixa eu te falar um negócio. Aí Deus vai lá e arma uma situação, porque você está pedindo. Escute isso aqui. Você está pedindo para que Deus traga para a casa do Senhor. Só que você tem que se preparar para saber como é que Ele vai vir. Pasme, e não quero isso, mas de repente a pessoa está lá tribuloso ou tribulosa no mundo, está daquele jeito, mas Deus ouve a oração. Aí Deus arma uma situação, acontece um acidente, acontece uma doença, acontece alguma coisa, a pessoa vai parar entre a vida e a morte. Aí a pessoa está dizendo: eu quero aceitar a Jesus. Aí vem para a igreja numa cadeira de roda, vem para a igreja todo atrofiado. Aí a irmãzinha ou o próprio irmão vai dizer: Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor trouxe? Ei, irmão, você preparou para pedir, você não preparou para a resposta. Então cuidado quando você pedir a Deus. Quando você pedir a Deus, você tem que estar preparado para o que Ele vai falar com a tua vida. E o problema é esse. O problema é você aceitar do jeito que Ele quer. Levanta a tua mão para o céu, porque eu não vim aqui para agradar ninguém, mas eu vim aqui para te dizer que Deus é um Deus de resposta. Deus é um Deus de vitória, mas Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de justiça. Vou encerrar. Abacuque orou e disse: Senhor, sobre a minha guarda estarei, agora eu vigiarei para ouvir o que o Senhor fala comigo, mas eu não sei o que eu vou responder quando o Senhor falar comigo. Ele queria resposta. Aí no capítulo 2, Deus veio com uma resposta para Abacuque. E Deus diz: é a resposta que tu quer, Abacuque? Vou dar uma resumida aqui. Versículo 2 do capítulo 2 vem a resposta de Deus: então o Senhor me respondeu e disse.
está bem legível sobre tábuas, para que o que possa ler, o que correndo passa. Escute isso aqui. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirás. Espero, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta dele, mas o justo viverá pela fé. Escute isso aqui. Deus vai dizer bem assim para Abacuque: você quer que eu abençoe o povo, Abacuque? O povo está na idolatria, Abacuque. O povo está dizendo para pedra muda, para artifícios. Você quer que eu abençoe o povo, Abacuque? O povo parou de adorar. Se você ler esses 3 capítulos aqui, a sua carne treme também. Abacuque, o povo parou de adorar. Abacuque, você quer que eu dou bênção para o povo? O povo não me adora mais, Abacuque. Escute isso aqui. O povo não quer mais adorar. Nunca se viveu uma época tão difícil da igreja a qual nós estamos vivendo. Olha para mim. Está acabando os servos. Os fiéis estão indo. Quando eu estou aqui, vou fazer 33 anos agora em outubro, e eu estou reclamando de cansaço. Quando eu vejo a irmã aqui com 82 anos de idade, nesse vigor aqui, sem dar uma cochiladinha de nada, eu falo, eu tenho que virar mais crente na minha vida. Serve para você? Quantas bozejadas aí, bozejada que fala que você já deu aí? Quantas fechadas de olho você já deu aí? Quantos piau você já pegou aí? Quanta pescada você já deu aí? Mas eu estou olhando para a velhinha aqui com todo respeito, ela não tira o olho do altar. Eu reparei, não foi no banheiro ainda, não foi beber água ainda, não foi tomar café ainda, mas está aí. Oh meu Deus, já tem gente aqui que está dizendo, esse pastor não vai parar de pregar não, será que ele vai ir até as 5 mesmo? Se for preciso eu vou só de raiva. Mas eu vim aqui para te dizer, meu querido irmão, nós precisamos voltar à essência da adoração. Nós precisamos voltar a adorar a Deus de verdade. Esse negócio de dizer, não, eu estou na igreja, mas eu estou dormindo, eu estou cansado. Eu cheguei no trabalho, eu estou pescando. Não para com esse negócio. No lugar de dormir na cama lá na tua casa. Dentro da igreja não é lugar de velório. Dentro da igreja é lugar de barulho, é lugar de glória, é lugar de aleluia, é lugar de adorar. É lugar de pular, é lugar de glorificar. É lugar de dar lugar, dar lugar, dar lugar. Então se você veio para adorar, até para boca, até para boca, para adorar. Quem veio? Se tu não adorar, não tem problema. A velhinha que vai adorar. A velhinha vai adorar mais. Com vontade de pregar. Quando Deus termina de falar com Abacuque, eu tenho certeza que Abacuque já está quase enterrando o seu rosto na terra. Porque ele levou uma lavada de Deus. Fica de pé, igreja, fica. Ele levou uma lavada de Deus. E Deus disse a Abacuque, tu és justo, Abacuque. Então vive pela fé, Abacuque. Segura isso aqui. Não anda com desanimado. Por que eu disse isso? Não anda com desanimado. Pelo amor de Deus, não anda. Por que, pastor? Eu te falo agora. Se você trouxe cinto, então aperta mais.
pastor Fernando, você me permite descer ali embaixo? Permite? Desanimado faz isso aqui, pastor Bruno. O culto aqui acaba 9 horas. Segura isso aqui. Desanimado é assim. O culto acaba 9 horas e pronto. E pronto. Mas Deus deu 9 Aí o desanimado faz. Vambora. Desanimado ele não veio para o culto para adorar. Desanimado ele veio observar. Abacuque era um grande servo de Deus. De invejar na Bíblia, só de você ler o capítulo 3, você já inveja de Abacuque. Só que tem um problema. Abacuque parou de adorar para ficar observando o problema dos outros. Não, Deus não está preocupado com isso. Deus não quer que a senhora veja o problema dos outros. Deus não quer que o Senhor olhe para o problema do outro. Não. Deus está dizendo bem assim, tu é justo, mas Deus vive pela fé. Tu é justo, vive pela fé. Abacuque parou de adorar. Nós vivemos uma época tão difícil da igreja. Os servos de Deus, olha para mim, os servos de Deus, somente os servos de Deus, dá mais um som aí, se cabe o microfone da outra ali. Só os servos de Deus, levanta a mão. Só os servos de Deus, só os servos de Deus. Se não for servo, não tem problema. Levanta a mão, só os servos. Se tu és servo de Deus, segura a tua mão levantada. Segura. Enquanto tu está com uma mão levantada, ela está com duas. Gostei. Vou levar para o bolso. Se tu és servo de Deus, aperta o cinto até o último assim. Se tu és servo de Deus, então por que tu diz, eu só vou na igreja quando eu quero? Se tu és servo de Deus, por que tu escolhe os cultos para você ir? Se tu és servo de Deus, por que tu questiona o jeito que o pastor vem aqui, pastor rápido? Se tu és servo de Deus, por que tu questiona o pastor que está trabalhando e abandonou tudo para estar na frente da obra de Deus? Se tu és servo de Deus e obedece a palavra, por que tu tenta bater de frente com o pastor quando o pastor diz faz? E tu diz eu não faço porque ninguém manda de mim. Se tu és servo de Deus, por que tu fala, olha, esse braço aqui é crente, mas esse aqui não é não? Se tu és servo de Deus e obedece a palavra, por que você fala bem assim? Eu posso estar dentro da igreja, mas eu não levo desaforo para dentro de casa. Se não precisa, eu bato na cara. Pode ser servo de tudo, pode ser até servo do diabo, mas Deus de Deus.
Abacuque ouve. Eu disse que não foi eu que coloquei o tema da igreja. Quando Abacuque ouve a voz de Deus, Abacuque fica sem resposta. Abacuque só fala uma coisa. Porém, quando Deus responde para Abacuque, Deus já não resolve a situação de tirar os caldeus, porque depois ele vai tratar com os caldeus. Ele libera o inimigo, mas depois ele vai tratar com os inimigos. Só que quando ele responde a Abacuque, ele já não resolve o problema. Abacuque ouviu a voz de Deus. Quem ama a Bíblia e dê glória. Então segurou e disse: quando Deus fala com Abacuque, os caldeus continuam. Só que Abacuque queria ouvir a voz de Deus, a resposta. Quando Abacuque ouve a voz de Deus, ele tira o pensamento do povo. Porque Deus diz: o justo Abacuque vai viver pela fé. Você tem fé? Ô irmãos, pasmem. Quantos servos de Deus que vai subir no arrebatamento da igreja, que estão salvos, veio esse coronavírus aí, botou até plaquinha lá na casa: não estou recebendo visita. Quantos servos de Deus que vai subir no arrebatamento, que além de colocar a plaquinha, proibir pessoas entrar dentro da sua casa, com medo da doença do coronavírus. Ei, o justo vive pela fé. A vida está na mão de Deus, ele tira a mão de terra. Não morre ninguém se ele não quiser. Quando Abacuque ouve a voz de Deus, ele só diz bem assim: ouvi, Senhor, a tua palavra. Acho que Abacuque fala até manso, né? Ouvi, Senhor, a tua palavra e teme. Eu vou te pedir uma coisa, Senhor: aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a noite fica. Na tua ira, lembra-te de mim em tua misericórdia. E dá até uma outra mensagem para emendar, mas não vou. Jesus, ele volta no meio. Ele envia o Espírito Santo no meio. Por que no meio? Que Abacuque pediu. No meio do ano era a festa da colheita, era o dia do Pentecoste. Jesus subiu, faltando aí uns 10 dias para a festa de Pentecoste, não é isso? Daqui a pouco Jesus está lá no céu, esperando o povo se reunir para enviar o Consolador. Da outra mensagem, mas ele está aguardando. Sabe quantos crentes ficou? Mais ou menos 500. Ficou 500, mas nesse período de 10, 380 desviou. Eu não vou esperar esse Jesus, não. Ele não vai mandar, não. Vai embora. Mas 120 ficou. Enquanto 120 ficou ali, e chegou o dia da festa, de repente pode ter sobrado mais algum e ter falado: olha, hoje é o dia da festa. Hoje vai ter festa e você não vai, não. Eu não vou, não. Então, se tu não for, eu também não vou. Porque eu estou debaixo de uma promessa. Se ele falou que vai mandar, ele vai mandar. Daqui a pouco ouviu-se um som no meio do ano. Isso aqui foi um pedido de Abacuque lá atrás. E o Senhor enviou o Espírito Santo. Ficou 500, desviaram quantos? Fala. 380 foi problema? Não. Porque quando Pedro se levanta, volta quase 3.000. Eu quero orar aqui nesta noite. E eu quero orar pela tua vida. Não vou nem seguir mais a Bíblia que você conhece. Portanto, ainda que afliguei. Abacuque está dizendo bem assim, eu vou dizer no popular: portanto que o mundo se acabe, portanto que aconteça tudo, eu não vou deixar de ti. A minha alma vai se alegrar no Senhor. Pode acontecer o que acontecer, pode vir 10 coronavírus, pode vir uma mortandade daqui para lá e para cá, não estou nem aí, porque se eu estou esperando a Jesus Cristo, o justo vive pela fé. Ei, irmãos, para com esse
passe medo de morrer, pelo amor de Deus. Se você entendeu a mensagem, eu te convido a você vir aqui na frente para receber esta oração. Só para entender. Se você entende que você precisa melhorar a sua adoração, você precisa saber. Tem como tirar essa mesa daqui? Tirar. Cadê os cooperadores aí? Já chegou uma cooperadora. Fazer igual o Fernando, não para esse teclado aí não. Se você precisa voltar a adorar a Deus, escute isso aqui. Eu quero que essa mensagem fique gravada na tua mente como foi de mais cedo. Se você está dando prioridade mais para as tuas coisas físicas e deixando a obra de Deus para quando você bem entender, pode chegar mais para frente, pode chegar. Você precisa rever os seus conceitos. Porque diz a Bíblia no capítulo 25 de Lucas, de Mateus, as 10 virgens, 5 loucas, 5 virgens. As loucas não tinham reserva, mas as virgens tinham. As prudentes tinham. E quando elas entraram para a festa, as loucas saíram loucamente para comprar e não achou mais. Quando elas chegaram na porta, elas começaram a bater desesperadamente. Abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. E o Senhor diz: na verdade eu não vos conheço. Se você precisa melhorar a sua adoração, pasme. Tem crente hoje em dia, servo de Deus, que não consegue mais chorar na igreja. Não consegue mais sentir a presença de Deus. E quando vê alguém falando em mistério, já fica assustado olhando o que está acontecendo. E Jesus está dizendo: cuidado, a frieza está se aproximando de você. Você precisa voltar a adorar. Ter a sensibilidade do Espírito Santo. Eu vou orar pela tua vida. E se você for sensível e sentir o Espírito Santo te tocar, só quem é sensível, você vai começar a chorar, a sentir a presença. De repente, aquele calafrio que há muitos anos, quando você aceitou a Jesus, você vai sentir de novo. Cadê o casal? Vai cantar? O casal, a dupla de cantores. Só que eu quero que vocês se aproximem mais aqui. Pode vir mais. Isso aqui não é movimento, não, porque não precisa de movimento para pregar a palavra. Quando se prega a palavra, como há horas instantes foi pregado aqui pelo pastor Cleide, acontece o mover do Espírito Santo naturalmente. Quando se prega a palavra, até mesmo como nós pregamos aqui com liberdade, acontece o mover do Espírito Santo normalmente na vida de quem é servo, de quem sente. O momento não é propício para você sentir a presença segundo a lógica humana, porque o seu corpo está cansado, seu corpo está fadigado, com vontade de dormir. Mas o Espírito Santo é mais forte, ele pode te tocar ainda hoje. E tem mais uma, ele pode te batizar com o Espírito Santo aqui nesta noite. Eu quero que antes deles louve ao Senhor Jesus, eu quero que você feche os seus olhos. Levanta as tuas duas mãos para cima. Se você não levantar, a velhinha de 82 anos aqui vai levantar. Eu falo velhinha com toda intimidade, porque eu amo essas velhinhas que eu sei que são servas de Deus, como as outras irmãs que aqui estão são servas de Deus. Levanta a tua mão para o céu, mais alto, mais alto, mais alto. É apenas um pequeno sacrifício que nós vamos fazer aqui, só um pequeno. Enquanto eu estiver adorando, eu não quero que você abaixe essa mão. Você vai sentir cansaço físico nesta mão, vai dar vontade de abaixar,
vai dar vontade de coçar o olho, de tirar o suor do rosto, vai dar cansaço, mas eu quero que você permaneça até o final para me entregar algo de Deus para a tua vida. E esse pequeno sacrifício com essas mãos levantadas, você vai entender o que Deus vai fazer na tua vida. Pode soltar, pode louvar a Deus. Eu quero que você levante as tuas mãos e agora comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Pronto, melhor, fica um de frente para o outro, homem com homem, mulher com mulher, fica de frente. Escolhe aqui alguém aqui, fica de frente com ele ou com ela. Fica aí, homem com homem, mulher com mulher, fica de frente, isso. Escolhe uma para aqui, minha filha, aqui a senhora. Vem aqui de frente com ela aqui, isso, fica de frente. Não toque na mão dela não toque na mão dela, na mão dele, não toque. Não toque, isso, não toque na mão não. Mas começa a orar, Tem força para orar? Tem? Tem força para orar? Tem? Tem palavras para orar? Tem? Então começa a orar. Pode soltar o louvor. Pode orar, não para de orar. Ore. Deus escolhe o melhor de uma tribo empobrecida, que vai dar o trigo, de eficaz, para ser um guerreiro, um herói da nação. Gideão tinha Deus, Deus no seu coração. Junta o povo para adorar, e 32 mil armados para lutar. Ai, Deus me aparece, ai, me surpreende. Gideão espere, ai, quero gente, mas o que eu me ordenei, pois vou selecionar poderosos e covardes não tem. Mas o meu exército nunca só tem por guerreiro. Coragem é uma das coisas que eu tenho. E Deus fez escolha ficarão, desce para lutar. Deus disse: desce todos eles até o ribeiro, e lá os vencerão os meus grandes guerreiros. No final da história ficaram 300 que foram aprovados, mas eram os 300 que Deus tinha selecionado. E pode ser um livro, ser inteligente, ter anel no dedo, ser um super crente, usar roupas caras, carros importados, ser muito conhecido, ou ser elitizado, mas se não for valente, verdadeiro crente, canela de fogo, que nunca se rende, não vai ser escolhido para ser um dos militantes dos 300 separados. E tem que ter tocha, tem que ter fogo, tem que tocar buzina, tem que ser corajoso, tem que quebrar o cântaro, tem que ser verdadeiro, tem que ser valoroso, tem que ser guerreiro. Achem soldados, toquem as buzinas, quebrem os cântaros, corram pra cima. E eu não sei dizer, mas eu acho que eu tô vendo os inimigos todos se matando e a igreja vencendo, 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 e a igreja vencendo, 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 vencendo.
Levanta a mão mais alto. Jesus já está renovando aqui. Jesus já está renovando promessas aqui. Jesus está fazendo promessas e renovando promessas. Você que está de frente desta irmã e agora, abraça ela, abraça ela. Abraça ela, abraça ela, abraça. Isso, vocês duas aqui. Isso, vocês aí, abraça, abraça, abraça. Isso. Diz assim para ele e para ela: Jesus, Jesus, mais alto, Jesus, vai fazer novo. Vai fazer novo. Vai fazer de novo. E vai fazer. Em nome de Jesus Cristo agora.